O velho Karl Marx, fundador não, implementador da ideologia comunista, junto com o seu velho companheiro Friedrich Engels, ele cunhou uma frase que tem se revelado acertado, pelo menos, né? Entre tantos erros. Esse ele consagrou uma frase histórica, né? A história, quando se repete em muitas circunstâncias, como essa que está se repetindo aqui no Brasil, ela se repete como farsa ou como tragédia. Eu diria até para vocês o seguinte: depois do Mensalão e da Lava Jato, sinceramente eu não esperava que o lulopetismo fosse emplacar justamente o seu líder, né? O líder dos grandes escândalos de corrupção desvendados no Mensalão e na Lava Jato, Lula da Silva. Não esperava por isso aí. De modo que eu só posso entender que isso que está acontecendo agora no Brasil é uma repetição da história, como tragédia ou como farsa. Vocês podem acreditar, isso aí vai acabar numa tragédia ou numa tremenda de uma farsa, né? Estando aqui no país do Macunaíma, eu acho que muitos de vocês vão considerar o seguinte: isso aqui vai acabar numa farsa mesmo, que já está com uma farsa, né? Uma tragédia, eu acho. Bom, vai ser tragédia? O que vocês acham disso aí, hein? Porque, olha, está se repetindo o mesmo modelo de governo que resultou nos escândalos do Mensalão e da Lava Jato. É a mesma coisa, né? No fundo, volta o personagem que era o líder daquela lambança toda, né? O Lula da Silva, que implementa agora no seu governo os mesmos mecanismos de sustentação política e parlamentar dos seus dois governos e do governo da Dilma, que resultou nisso que vocês todos já sabem, em tremendas prisões por corrupção, inclusive do próprio Lula da Silva. O que está ali? Qual é o núcleo disso aí, dessa sustentação política e parlamentar do que foram os governos Lula e da Dilma e o que está sendo esse governo agora está montando, está repetindo? É um governo de coalizão, né? Eu estou publicando hoje no meu blog, polibebraga.com.br, replicando um artigo do jornalista Mário Sabino, do site Metrópole, em que ele diz: olha, o Lula da Silva ele não está apenas fazendo uma reforma ministerial, porque ele está fazendo, né? Com 7 meses de governo agora está fazendo uma reforma ministerial. Porque ele não começou propriamente com um governo de coalizão. Aliás, no seu primeiro governo ele também não começou como um governo de coalizão, mas não conseguia governar, como não consegue governar agora. Então ele faz o quê? O que diz o Marcelo, ele loteia o governo. É um governo de coalizão, né? Isso aí começou na prática, esses governos de coalizão, depois da Constituição de 88, né? E as coisas foram de mal para pior, e até resultar na deposição da Dilma Rousseff. O Bolsonaro aboliu com esse governo de coalizão, né? Porque os governos de coalizão, na verdade, eles se fundamentam no loteamento do governo, né? No fatiamento, né? Na entrega de fatias importantes do governo, Caixa Econômica Federal para você, Ministério da Saúde para aquele ali, com todos eles para quê? Para nomear gente, cupincha seus, para destinar verbas para os seus redutos eleitorais e principalmente para fazer negócios, né? Principalmente isso. Negócios que acabam rendendo para eles mesmos aí fortunas, né? Como vocês viram aí durante os julgamentos do Mensalão e da Lava Jato, né? Vocês viram isso.
claramente, né? Pois bem, em que pé nós estamos agora? O Lula começou como no primeiro governo ali, não tocou no governo de coalizão, mas está agora, né? Negociando lá, principalmente com Arthur Lira, que é o grande presidente da Câmara, né? O grande articulador do Centrão, né? Esse cara está em todas, né? Tudo que é governo, ele dá um jeito de se meter lá. Mais ou menos ele vai pegando as fatias ali, né? Hoje mesmo, ó, sábado, agora há pouco, eu estava acompanhando, o Lula da Silva está lá no Pará, vai passar uma semana lá na Amazônia, né? Fazendo aquelas lambanças dele lá com o Ministério. Mas o ministro de Relações Institucionais dele, que é o articulador político, Alexandre Padilha, já até anunciou os nomes de 2 novos ministros. Hein? Não disse para onde é que eles vão, mas é óbvio que alguém vai voar aí, né? Já estão queimando vários ministros aí. O próprio lulopetismo tá fritando alguns deles. O Rui Costa, chefe da Casa Civil, Ana Moser do Esportes, a presidente da Caixa Econômica Federal, o Centrão, que é o Ministério da Saúde. Tem muita verba o Ministério da Saúde, né? Mas ele anunciou, Alexandre Padilha, nesse sábado, que está certo o seguinte: o Silvio Costa, filho do Republicanos, vai ser ministro, e o André Fufuca, do PP, lá do Maranhão, vai ser também ministro, né? Opa, o que isso significa? Significa que os Republicanos e o PP, Partido Progressista, vão para a base do governo. Né? Hoje eu vi até dirigentes do PP e do Republicanos dizer: não, pode ser que alguns deputados passem a apoiar o governo, mas como partido, os Republicanos e o PP não vão ser base do governo. Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Republicanos, olha só, o bolsonarista republicanos, hein? Puxa vida, né? Elegeram uma tremenda bancada federal lá nas costas do Bolsonaro e agora vão virar rapidinho base do governo do Lula aí, né? Esses republicanos aí, na verdade, para mim nunca me enganou, né? Porque ele, na verdade, é o braço partidário da Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, que não consegue ficar longe do governo de jeito nenhum. De jeito nenhum, de governo nenhum. Né? O Lula começou o governo dele esnobando republicanos, mas já está se acertando aí com os republicanos. Né? E o PP, olha, o PP, hein? Poxa, o presidente do PP foi chefe da Casa Civil do governo de Bolsonaro até agora. Ele disse que não seremos base do governo. Será assim. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, quero dizer para vocês o seguinte, que os republicanos vai ter muito problema aqui no Rio Grande do Sul, no seu diretório estadual aqui. Que eles têm, o chefe deles aqui é o deputado Carlos Gomes, que é um homem ligado à Igreja Universal, mas fora ele, não vão levar mesmo, né? A mesma coisa que o senador Hamilton Mourão, embora esteja ali no índex do Bolsonaro, é um homem que não vai apoiar o lulopetismo. Não tem como fazer isso aí, né? Mourão não tem como fazer isso aí. Então, é um problema. Aqui eles não vão levar, né? Os republicanos aqui não vão aderir. A mesma coisa é o Partido Progressista aqui, do senador Heinz, né? Então, o senador Heinz, o PP do Rio Grande do Sul, então, é bolsonarista, né? E não... tem uma divergência, assim, histórica com o PT, né? Não há a menor chance, né? Tem a menor chance. Tem a menor chance. Mas, enfim, a coisa está partindo para esse lado aí, né? Bom, senhores, eu estou concluindo aqui essa minha conversa com vocês nesse sábado, dia 5 de agosto, tempo fechado em Porto Alegre, né? Céu plúmbeo. Temperatura amena, né? Tá boa a temperatura aqui em Porto Alegre, né? Mas eu quero concluir aqui a respeito dessa máxima cunhada pelo Karl Marx, né? Que a história se repete só ou como tragédia ou como farsa, né?
eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês tentem comparar tudo que aconteceu durante o Mensalão e depois tudo que aconteceu durante o Petrolão, a Lava Jato, e vejam como há uma semelhança, há uma lógica nesse processo todo aí. Aqui eu quero recomendar para vocês, aqui a respeito do Mensalão, aqui, quem botou para fora aqui, quem fez a grande denúncia inicial, o Roberto Jefferson aqui, essa é uma biografia dele aqui, Nervos de Aço, está preso o Roberto Jefferson, hein? Não sai da cadeia, o Xandão não deixa ele sair da cadeia. Roberto Jefferson, Nervos de Aço aqui, ó. Ele que fez a denúncia, hein? Fez a denúncia. Outro protagonista, são os dois personagens principais, né, do Mensalão aqui, o Zé Dirceu aqui, ó. Está desaparecido o Zé Dirceu aí, nesse governo agora, nesse terceiro governo do Lula aqui. Mas ele era o chefe da Casa Civil do Lula, no Mensalão aqui. Então, esses dois personagens aqui são importantíssimos, né? São duas biografias. Essa autorizada, essa não autorizada. Essa aqui é do Otávio Cabral. Belo jornalista. Marido da Vera Magalhães, aquela que trabalha no Roda Viva lá, que é apresentador, o Roda Viva, né? Inimiga do bolsonarismo, né? Ainda sobre isso aqui, ó, a CPI que abalou o Brasil. Foi a CPI dos Correios, né? Que foi a CPI do Mensalão aí, que resultou na prisão do próprio Zé Dirceu, né? Do comando quase todo do PT por corrupção, né? Que é os bastidores da imprensa e os segredos do PP. Leonardo Atush. Curiosamente, o Leonardo Atush é o principal editor do site Brasil 247, que é um dos sites mais alinhados com o petismo, né? Não sei como é que o Leonardo Atush deu essa volta. O Brizola diria são os interesses, né? E por último, mais importante ainda, esse calhamaço aqui, ó. CPI dos Correios, relatório completo. O relator, os Marcerralho aqui. O Valério Dutra, a lavagem do dinheiro, a participação do Dirceu, a responsabilidade de Lula, a atuação de Duda Mendonça, Caixa 2 das campanhas, o Mensalão. O Mensalão. Tudo isso aí. Vocês têm saco para ler tudo isso aí? Eu tive. Eu gosto de história, né? E sobre a Lava Jato, eu poderia aqui apresentar para vocês uma quantidade enorme de livros sobre a Lava Jato, sobre o Petrolão aqui. Mas os dois principais, que, na minha opinião, eu sei que é a Lava Jato, né? Do Vladimir Neto. É filho da Miriam Leitão, hein? Vladimir Neto. Não sei se a Miriam Leitão leu isso aqui, mas é do filho dela, né? E eu recomendo. É uma história... Isso no Brasil. E tem um outro livro aqui que é A Corrupção e Escândalo da Lava Jato na América Latina. Ninguém mais quer tocar nisso aí, né? Mas, ó, são dois livros imprescindíveis para saber entender a Lava Jato, né? Esses dois aqui. Os personagens que estão descritos aqui estão todos na crista da onda agora, mandando e desmandando, a começar pelo líder máximo da corrupção nos dois casos, né? O Lula da Silva. Então, senhores, para este sábado é isso aí que eu tinha para dizer para vocês aí. Estamos em pleno processo de implementação de uma nova tragédia ou de uma nova farsa política do Brasil. Você escolhe se é tragédia ou se é farsa. Estou recebendo informações a respeito da posição de vocês aí. Até lá.